Oi, família com emoção. Olha só, hoje vai ser com muita emoção. Desde já, seja bem-vindo. Obrigada aí por você estar aqui. Mas tem que ir até o final, hein? Porque hoje vai ter uma conversa muito boa. Uma conversa com uma comunicadora. Ela é locutora. Gente, hoje nós vamos aprender muito aqui. Bem-vinda, Carol. Ai, obrigada. Que gostoso. Estou feliz de estar aqui. Está feliz? Então, olha, a nossa proposta é que seja com emoção. Ah, que então, bom. que seja emoção pra você e pra quem está escutando. Que seja. Então, fica à vontade aí pra se apresentar, contar aí um pouquinho, assim, da Carol. O que foi? A Carol é hoje. Ok, olha, a gente vai conhecer a Carol hoje, mas eu quero saber um pouquinho também. Quem foi a Carol no passado pra chegar até onde ela chegou hoje? Que pergunta boa. Tomei até um golinho de Né, água na minha toma aí. caneca maravilhosa. Olha, gente, ela ganhou a canequinha. Mostra aí, Carol. Gente, com o fala nome sério, dela, com né? emoção. Carol. Ai, eu amei. E eu amei esse com emoção pode. Que pode com emoção. Só pode com emoção, né? Legal, né? Então, Tá, aqui então a emoção é livre. isso. É livre. Amei. Eu adorei. Ai, que legal. Menina, que perguntão, né? Porque é uma longa trajetória, mas com, acho que um objetivo muito parecido desde o início. Eu acho que, bom, eu, comunicadora, hoje, me especializando cada vez mais nisso, mas desde sempre amei trabalhar com comunicação, com relacionamento com pessoas. Tipo, meu primeiro emprego, o que eu vou fazer? Vou trabalhar em loja. Por quê? Porque eu quero ver pessoas, quero atender pessoas, quero falar com pessoas. E eu amava ter isso daí, já gostava, isso com 13, 14 anos. E Pequenininha falava muito? sempre. Sempre, né? Nossa. Era danadinha. Gente, a minha mãe reclamava que ela brincava que eu era sempre queria dar a última palavra em tudo. Olha Sempre lá. queria falar além da conta. E, inclusive, foi uma crença que eu tive que trabalhar aí forte agora, né? Vou contar um pouco do que eu faço, aí vocês vão entender, na formação como terapeuta. Sim. Porque eu realmente achava que isso era um grande problema. E por um momento, acho que até foi. Por muito tempo, eu falei sem considerar as pessoas que estavam ouvindo. Falei realmente além do que estava sendo pedido. Porque Mas falar ok. é bom. Mas é muito gostoso quando a gente tá interessado em tudo que tá acontecendo, tá presente, tá vendo o que tá sendo pedido pra ser dito. Porque realmente, às vezes a gente tá falando com alguém que fala muito, 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 e a gente fica, parece que sem espaço pra falar. E fica sem graça e também não fica tão à vontade, né? Desagradável. Então, minha época de novinha, adolescentinha, eu tava nesse ponto. E aí, graças, assim, logo com o tempo já fui olhando pra isso. Com 18, 19 anos fiz o meu curso de radialismo, né? De locução, radialismo. E aí comecei a olhar um pouco mais pra isso. O quanto falar podia ser bom e o quanto eu queria usar isso a meu favor. O quanto eu queria trabalhar com isso. Mas eu podia dar uma olhada com mais carinho para as conversas, para as interações, para falar um pouco mais devagar, porque eu falava extremamente rápido. Gente, se você fala rápido, se você atropela, tem saída, meu amor. Tem solução. Porque eu fui buscar, eu já sempre gostei muito de português, de falar correto e tal, mas atropelava muitas vezes, que é o que eu vejo, inclusive, hoje dando aula. A gente fala muito rápido e come letras. E a questão de Não respiração, fala direito. né? Exatamente. Aí comecei a olhar pra isso e a comunicação foi ficando cada vez melhor. Mesmo eu gostando de comunicação, eu não estudei isso logo de cara. Eu fiquei muito sim. sem saber o que fazer. Estudei com 18, 19 anos, mas continuei trabalhando em outras áreas. Comunicação também, mas nada assim, locução, rádio, TV. Eu já tinha um irmão artista na família. E aí eu ficava meio que, putz, será que eu quero isso também, sabe? Eu já via ele penar pra caramba com tudo. E eu falava, putz, será que é isso que eu quero? E não tem jeito, né? Quando é uma coisa que a gente gosta, aquilo fica no nosso coração. E aí chegou um momento que eu tava trabalhando numa área que não era o que eu gostava. Tinha saído das vendas, dos atendimentos. Tava trabalhando numa área de faturamento, numa empresa onde não me deixavam falar. Não. Você não tá entendendo? Então era uma tortura? Você não tá entendendo. O gerente do lugar onde eu trabalhava, ele não gostava que falassem enquanto trabalhava. Gente. Era horrível. Era horrível. Você sofreu, hein? Aí teve um corte lá, eu falei, ok, vou sair. E fui me especializar e trabalhar com o que eu queria. E eu nunca mais voltei para um CLT, para algo que eu não queria. Não nada contra o CLT, que eu até trabalhei em rádio como CLT. Sim. Mas nada fora do que eu queria. E aí eu comecei a fazer as especializações. Ai, que legal. Você trabalha no Voz do Ser, né? Que é o Instituto de Voz e Comunicação. Mas além de trabalhar lá, você também tem a parte, outros que as pessoas te chamam, como que funciona?
Vamos lá. Hoje, além de locutora, apresentadora, mestre de cerimônias, celebrante de casamentos, enfim, todos esses trabalhos que eu desenvolvo, eu tenho um trabalho junto com Voz do Ser, que é o local onde eu também estudo, onde eu estou me formando como terapeuta da comunicação, que é um curso de formação que eles oferecem lá, que é incrível. E como é um instituto de voz e comunicação, tem de tudo lá. Então, tem desde aula de canto até consultas de terapia da comunicação. Eu adorei, eu fucei lá, tem tudo, que adorei. Bom. Nossa, a gente vai amar te receber lá. Então, estou já me programando. Ai, amei, amei, amei. Ó, atenção, se alguém do Voz do Ser estiver assistindo, Mari será, com certeza, uma nossa próxima colega, aluna. nossa amiga, porque, colega não, colega é pouco, nossa parça. É isso aí. Porque é muito gostoso. O trabalho que a gente faz lá é muito bonito. Começou realmente voltado para pessoas que se comunicavam de qualquer forma. Só que eles começaram a ver uma coisa que eu também me apaixonei, foi por isso que a gente se encontrou, acredito, frequencialmente, que é, além de técnica, existe algo que envolve tudo que você entrega. Então, eu posso estar aqui te dar milhões de técnicas de comunicação, eu posso te dar muitas dicas e na hora que você for fazer, aquilo não sair. E você, às vezes, não sabe por quê. E você fala, poxa, mas é só uma técnica, eu posso fazer. Eu faço um pouquinho de faço uns exercícios, faço um negocinho, pá, eu chego aqui, lembro de tudo que ela falou e vai sair perfeito. E não sai. Por quê? Porque a gente tem um monte de crenças que nos limitam, um monte de ideias que nos limitam. Eu falo que sempre tudo começa aqui, não é? Exato. É isso mesmo. E aí, por conta disso, a gente às vezes não consegue entregar algo. Então, assim, principalmente quando se trata de comunicação, a gente tem uma confusão na mente que é achar que se comunicar é se expor. Então, como a gente quer usar a ferramenta de comunicação nesse lugar e a gente se sente exposto, a gente tem medo de ser julgado. Quando você troca, você esquece, fala, não é uma ferramenta de exposição, é uma ferramenta de relacionamento. Uhum. E de bem-estar. Com certeza. O você foco vai trocar. maior não é esse, assim, não é o bem-estar? Sim. Não é exatamente, eu vou me comunicar para ofender o outro? O que você diz sobre isso? Até existe isso, sim. Infelizmente, muitas vezes a gente está equivocado e as pessoas acabam se comunicando com essa intenção. Sim. Mas quando a gente lembra que a comunicação é uma ferramenta para isso, comunicar ao pé da letra é tornar comum. Eu acho isso muito legal. É tornar comum. Então, como que eu torno É se comum? encaixar, na verdade, né? Um Exato. quebra-cabeça, né? Acaba que comunicação e relacionamento andam completamente juntos. E aí, quando a gente olha a comunicação desse jeito, Mari, muda tudo. Porque você lembra que você entrega algo além das palavras. Tem uma coisa que as pessoas recebem a hora que você fala aqui, a hora que eu falo, que é muito mais do que a informação. É uma sensação que a gente passa. Porque são seres humanos, com emoções, sentimentos, né? Eu vi o termo lá que é comunicação afetiva. Comunicação com propósito, comunicação afetiva, é todo esse lugar onde a gente encontra a comunicação verdadeira. Então, todas as vezes que a gente usa a comunicação para algo que não seja isso, a gente está equivocado. E aí, na verdade, a gente não se comunica de verdade. A gente, muitas vezes, está só dando opiniões, né? Imagina se eu sentasse aqui, falasse um monte de coisas que eu penso, você falasse um monte de coisas que você pensa, a gente, na verdade, não se relaciona. A gente só joga as informações ao ar. Agora, quando eu me interesso por você se interessa por mim, a comunicação muda completamente. Opa, e você mexeu algo interessante. Porque, assim, o primeiro núcleo, a primeira sociedade do ser humano é a família. Eu falo assim, que a criança nasce no hospital. Beleza. Ela tem ali o contato primeiro com a mãe e os médicos, certo? Mas, assim, o núcleo familiar, que é a primeira sociedade que vai ali transmitir todo tipo de afetividade, né? Toda essa movimentação que a gente sabe o que é casa, o que é lar, o que é membro familiar. Então, o que você podia aí falar pro pessoal como melhorar a comunicação na família? Nossa, que pergunta linda, meu Deus! Não, é muito... Olha, muita gente pergunta isso pra mim. Eu tenho alguns grupos que a gente faz uns momentos de bate-papo ou até mesmo palestra. Essa é uma das perguntas que mais vem. Como eu posso melhorar a comunicação dentro de casa? Porque eu costumo dizer que dentro de casa é um pé de guerra, né? É assim, deveria ser ao contrário. Então, assim, todo mundo fica com cara feia, fala de qualquer jeito. Sai de casa, tem mais... pensa mais ao falar, né? Mas dentro de casa, todo mundo já está acostumado com todo mundo. E aí, o que você pensa disso? Nossa, que pergunta, assim. Acho que me veio muita coisa na cabeça. Mas dei uma consultada, assim, do que
posso falar sobre isso. E eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem um engano, um equívoco que é muito inocente, muito natural, que é realmente ficar muito na nossa cabeça. Então, a gente fica muito pensando o que as pessoas estão pensando. Pensando o que as pessoas acham, pensando aquilo que as pessoas já sabem. E quando a gente se comunica com a nossa família, a gente parte de uma premissa que as pessoas já sabem. Ele já me conhece, ele já sabe que eu sou assim. Eu já conheço, eu já sei que minha mãe é assim. Só que a real é que você não conhece. A real é que você, muitas vezes, nunca se abriu para conhecer de verdade com quem você mora e vive 24 horas. Excelente. Porque você fica lidando com os seus pensamentos. Você fica lidando com as suas imaginações. Então, o que eu vivo nos meus dias hoje, tanto com os nossos alunos, quanto com os atendimentos, que você até perguntou, né? Além das aulas, tem os atendimentos. Então, qualquer pessoa que precisar se comunicar melhor, seja no âmbito profissional, seja com a sua família, ela pode procurar também o Instituto. E aí, a primeira coisa que a gente vê que faz toda a diferença é quando as pessoas começam a se interessar uma pelas outras de verdade. Porque elas começam a dedicar tempo uma pelas outras e começam o quê? A dialogar, não é isso? Exatamente. E aí existe realmente um relacionamento, uma conversa, e não uma exposição de opiniões. A mãe fala o que ela pensa, o filho fala o que ela pensa, as metas são totalmente conflitantes, cada um quer uma coisa diferente, e as metas não conversam. Né? Então, a gente vai... Para se relacionar, a gente vai ter que se interessar pelas pessoas. Então, senão, não existe isso. Então, fica a dica. Se você quer melhorar aí os seus relacionamentos dentro de casa, é necessário começar a se importar mais, ser mais intencional pelas necessidades do outro, né? Sim, também. E também dispor a sua. Isso. Porque esse lance de, minha mãe já me conhece, meu irmão já me conhece, ele já sabe que eu não gosto e faz isso para me provocar. Será mesmo? Será mesmo que ele tá pensando em te provocar? Talvez ele só tá correndo no dia a dia dele, sabe? Sei lá, uma casa que tem um banheiro. Me veio isso na cabeça agora. E aí rola sempre aquela briga de manhã, né? Sei lá, duas irmãs que saem no mesmo horário pra trabalhar, ou até marido e mulher. Em casa a gente também tem um banheiro só. E a gente se organiza, a gente se pergunta, que hora que você vai acordar? Que hora que você vai sair? Putz, meu compromisso é tal horário, tal, meu é tal horário. Então, sabe, é um alinhamento. Isso. A gente esquece de fazer isso e fica achando que as pessoas fazem as coisas pra ferrar com a gente. Exatamente. A gente acha muito isso, né? E não é verdade. Não é verdade, né? Às vezes... As pessoas estão só focadas no mundinho delas também, presas na cabeça dela. E às vezes você contar o que aquilo acontece com você ajuda muito. Eu e o Léo, a gente tem muita conversa, assim. Léo, meu marido, que está aqui. E minha irmã também, que está aqui. E o nosso relacionamento mudou, assim, milhões%. Eles também estudam no Voz do Ser. E, assim, a gente tem conversas desse tipo. Léo, toda vez que você deixa, sei lá, o banheiro com X coisas, eu sinto coisas sobre isso. Parece que você tá me desconsiderando, parece que você não desconsiderou, você desconsiderou que eu limpei. Eu queria saber se você pensa isso. Peraí, então não precisa gritar, então, Carol? Não. Pra ser ouvida, assim, pra dar uma... se eu gritar na próxima vez, não vai ter. Não precisa. Não? A gente aprendeu muito que a gente só é ouvido gritando. Mulheres, principalmente. Isso é ancestral. Muito provavelmente as bruxinhas lá atrás só eram escutadas gritando. E não é verdade. E acho que só funciona assim, né? Gente, é muito legal a gente aprender que tem um outro jeito de se comunicar. E é assim, conversando. Porque quando eu grito, o outro já se sente atacado. E ele não escuta uma palavra do que eu falei. Né? Então, essa conversa é outra coisa. Léo, você sente isso? Eu sinto isso. Você faz isso por isso? Aí, de repente, ele me fala... Nossa, não, amor, eu nem me liguei isso. Eu sempre fiz isso assim, não sabia que isso te incomodava. Pronto, Nossa, a gente pode virou. fazer de outro jeito? Nossa, pode. Tem coisas que não é tão simples assim. Tem coisas que a gente fala que vai mudar e não consegue, porque a gente fica naquele modus operandi, fazendo, repete, né, e não percebe. Então, com certeza, tem coisas que eu faço que ainda incomoda ele, tem coisas que ele faz que me incomoda. Mas sempre que a gente lembra que não é sobre nós, muda tudo, Mari. Putz, peraí, será mesmo que ele faz isso para me incomodar? Gente, na maioria das vezes não fazem. Vou falar a verdade pra você. Na maioria das vezes as pessoas estão mais preocupadas com o que elas estão pensando do que com você. E em todos os lugares. A gente não fica achando que o mundo gira em torno da gente, que não gira, não. Fez isso por causa disso, muda tudo, né? Muda tudo. Às vezes eu tô trabalhando com a Nick, que é minha irmã, minha cinegrafista. Às vezes eu falo de um jeito que eu sinto que foi grosseiro. Eu falo, poxa... falei de tal jeito, mas é porque eu tô irritada, tô nervosa, tô agitada aqui, tá? Não é nada contigo. Tá bom. Nossa, pronto, isso avisou. já tá de boa. Ela já sabe que não é sobre tranquila, mim, sobre ela, sabe? E ela até me dá um toque também se eu estiver ausente, estressada, porque é isso, na verdade a gente fica ausente. Toda vez que a gente tá na nossa cabecinha, a gente tá ausente. Exatamente. Da cena.
Exatamente, muito bom. E assim, tem a questão o modo de dizer, o modo de pensar. Então, assim, nós somos seres completos. E quando a gente usa isso, nosso favor é a favor do outro, muda tudo. Não é? Verdade. Então, por exemplo, você faz trabalho... também você é celebrante, mestre de cerimônia, né? Quando você está ali, eu imagino que é uma arte, não é? Trabalhar com a voz, trabalhar com pessoas é arte. E quando você está nesses eventos, o que você pensa? Assim, qual o seu propósito em fazer esses eventos? Por que você gosta de fazer esses eventos com pessoas? Por que as pessoas são importantes? Primeiro, porque eu amo me relacionar. Eu brinco que eu saio pra rua pra trabalhar, eu finjo que vou pra trabalhar, porque eu só vou pra me relacionar com as pessoas. Eu falo. E tem gente que... Hoje a gente tá nesse sistema de que não quero ninguém. Você convive com gente assim? Chega aluno assim? Hoje eu quase não convivo nos meus dias, mas sim, chegam alunos assim. Chegam pessoas ódio pedindo de pessoas, por isso. Né? Não chega a ódio. A maioria das pessoas que procuram a gente tem uma vontade de mudar, mas muitas pessoas que têm medo de se comunicar e expressam outra coisa. Então, assim, às vezes a pessoa tem medo e expressa raiva. Então, às vezes você encontra alguém e parece que ela tem raiva. Ou parece que ela é brava, só que ela só é tímida. Então, assim, às vezes a causa é uma coisa e a expressão vem de outra. Então, até a gente entender o que acontece com aquela pessoa, a gente precisa de se interessar muito, conversar. Por isso que a terapia é através da comunicação. Então, é uma reversão de crenças através da comunicação e do relacionamento. Então, a gente vai aprofundar, entender o sistema de pensamento daquela pessoa, para aí sim conseguir ajudá-la. Então, hoje, nos meus dias... é difícil de eu ter, mas já tive muito. Já peguei muito ranço de muita gente, com certeza, gente. Hoje tá mais... Hoje tá muito melhor, porque, de verdade, assim... Quando eu comecei a entender mais sobre o que a gente é, eu acredito muito hoje que nós somos, em algum lugar, em algum âmbito mais espiritual, não aqui como a gente se vê com esses corpinhos, eu acredito que a gente é uno. Então, eu não consigo te ver como fora de mim. Eu sou você. Se eu te maltratar, você tá me maltratando, né? Então, é muito gostoso. Mas eu confesso que a gente, olhando os alunos e olhando o meu processo, a gente precisa de um tempo para considerar isso nos nossos dias. Certo. Porque como a gente vive um robozinho... se você fala grosso comigo, eu já tenho que te responder grosso. Porque parece que eu aprendi que se eu não der uma resposta, eu sou idiota. E eu aprendi inferior. Que eu tenho que isso. Então, a gente vive, como eu falei, nos conflitos. É competição, é isso, é aquilo. Cumprindo papéis sociais. E quando a gente começa a abrir mão disso e olhar para o outro com esse olhar de... Quem é essa pessoa que está aqui na minha frente? Como que eu posso ajudar a mim mesmo e a todos nós, ao invés de tretar, sabe? Então, aí tudo ao redor começa a mudar. Então, assim, qual foi a tua pergunta exata mesmo? Então, aí eu fiz alguns links aqui, né? Você falou do relacionamento, né? Isso, mas daí focando... Você estava começando a falar por que você trabalha com pessoas. Lembrei. Por que é importante? Mas porque eu ia fazer esse link, sabe? Então, assim, quando a gente lembra disso, tudo muda. Então, vamos supor, falando do trabalho. Sim. Quando eu olhava para isso de outro jeito, muitas vezes eu aprendi técnicas assim, para ser mestre de cerimônias. Você marca um ponto e não olha pra ninguém. Você já deve ter escutado isso. É a melhor pra você coisa. Conseguir. Marca um ponto, não olha pra ninguém, vai falando. Só que você não se relaciona com ninguém, você fica mais nervoso. E ninguém foca no que você tá falando, né? Isso não você é não verdade. Ganha as pessoas, né? Isso não é verdade. Você não ganha as pessoas, porque você ganha as pessoas quando você tem uma comunicação efetiva. E para a comunicação ser efetiva, você tem que se interessar pelas pessoas, você tem que considerar as pessoas que estão te ouvindo. Então, hoje, o que eu mais amo no meu trabalho, nessa entrega, é essa troca. Então, assim, depois, inclusive, de começar a treinar a mente nesse lugar, com o Voz do Ser, mas eu já tinha feito inúmeros cursos e treinamentos para olhar para isso, eu sempre me questionei e fiquei muito triste porque as pessoas não conseguiam se comunicar. Eu sempre ficava muito frustrada com isso. Ai, dá uma agonia, né? Sabe essa coisa? Tipo, não foi isso que eu quis dizer. Mas você nunca entende o que eu falo. Isso. Esse tipo de coisa acontece o tempo todo, em tudo que é diálogo e relacionamento. E eu ficava incomodada. E quando eu encontrei um lugar, uma profissão, um curso que me ajudaria a olhar para isso e ainda ajudar outras pessoas, eu amei muito. Sim. Então, assim, hoje um casamento que eu celebro é muito diferente do que eu celebrava antes.
porque eu considero todas aquelas pessoas como a minha própria vida, como a gente junto, sabe? E aí é muito gostoso. Celebrar o amor já é uma delícia, celebrar a união das pessoas já é muito gostoso. Que é um evento gostoso, né? Já. Mas aí o feedback começa a vir em outro lugar. Né? Então começou a vir um feedback que as pessoas sentiam, eu percebi que elas sentiam aquilo que eu estava sentindo. Então, como que eu vou falar de amor se eu não estou sentindo esse amor? Como que eu vou fazer um casamento à noite falando de amor se eu vivo ódio todos os meus dias? Então, eu quis entender aonde que a gente é amor de verdade, sabe? E hoje meus dias é lembrando desse amor o tempo todo. Legal. Eu tenho um grupo de pessoas que lembram. Hoje nós somos em 70 alunos, mais ou menos, lá no Voz. E a gente tem cuidadores também. Nós somos cuidadores dos alunos, também temos. Então, assim, a gente tem um grupo de pessoas lembrando a gente da verdade. Todas as vezes que a gente fica confuso, achando que a gente é as besteiras que a gente pensa, a gente tem um grupo pra lembrar da verdade que a gente é, sabe? Não, e dá pra sentir a vibe de vocês só pelos stories. Que lindo! É, muito bom. Um beijo, pessoal do Voz do Ser. Gostoso. E assim, só pra gente dar um pouquinho mais de risada, porque a gente tá muito gostoso aqui. Mas assim, pra dar um pouquinho de risada, conta aí uma gafe que você fez na área de comunicação. Nossa. Que você passou uma vergonha. Fala. Conta aí. Que me veio uma que foi tensa, então eu vou primeiro contar uma engraçada. Depois... isso, depois eu conto que você ficou nervosa? Que foi chato, assim, mas chato. Eu consegui me resolver. Mas engraçadas eu tenho várias, né? A primeira vez que eu fui fazer locução em loja... Porque assim, quando a gente se forma em radialismo, locução, a gente sai achando que a gente vai entrar numa rádio, né? Vai ser maravilhoso, e não é. Né? A realidade é que você não tá nem preparado pra isso. Cá entre nós, você tem que treinar. Fato. E aí eu fui fazer locução em loja. E essas pessoas que ficam na loja anunciando e tal. Hoje eu tenho um baita de um carinho por esse trabalho, mas já foi muito doido na minha cabeça isso. Morri de rir você nos sofás. Eu amo! Pular no sofá, eu adoro. E aí, a primeira vez foi muito engraçado que eu peguei um microfone com fio emprestado e fui fazer uma locução pra TIM, operadora de telefonia, tem muito tempo. E aí, eu achei que eu ia chegar lá, ia ter um roteiro, ia ter um evento acontecendo. Não, meu amor, falaram, liga o microfone na caixa e fica à vontade. Começa. Falei, à vontade pra quê? Pra falar o quê? Pra fazer o quê? Eu nem tinha operadora no meu celular, nem era operadora que eu usava, eu não sabia nada sobre a TIM. Aí falei, ferrou, né? Aí fui pro banheiro me preparar. Aí comecei a olhar no Google o que as pessoas falavam, como que era, porque eu nunca tinha feito. E eu, na verdade, dei uma mentirinha pro contratante que tinha feito. Que era a minha primeira vez, eu precisava fazer. Falei, não faço, mas vou aprender. Na verdade, eu nem cheguei a mentir, né? Tipo, ele não perguntou, eu não falei, acho que foi uma coisa assim. Considerei que ele já sabia. Sim. Foi. Amei. Um amigo indicou, eu fui. Enfim, arrumei um folheto e aí comecei a falar. E as primeiras vezes eu falava meio que atrás das pilastras, meio que em algum canto. Eu nunca fui tímida. Eu nunca tive problema pra falar na frente dos outros. Mas eu ficava sem saber o que fazer, né? Hoje eu vejo como muito engraçado isso, gente. Porque eu juro que eu cheguei achando que iam me dar um roteiro. E, tipo, não me deram nada. Tá bom, pode ligar seu microfone ali. Pode. Eu vou falar o quê, gente? A promotora da TIM não tava, porque era ela que ia me ajudar. Depois ela chegou. Aí tudo se tornou mais tranquilo. Eu fiquei muito tempo, inclusive fazendo locução para eles. Foi um grande aprendizado. Hoje eu ainda faço em alguns clientes. Tem alguns clientes que eu atendo ainda com mais frequência. Que teve uma época, como eu fazia rádio de madrugada, eu evitava fazer locução de dia, porque dava uma desgastada bruta na voz, né? Mas, assim, foi uma das profissões que mais me ajudou a lidar com os imprevistos. Então, assim, eu já tive situações muito engraçadas entrevistando, da pessoa falar alguma coisa nada a ver, e a gente ter que passar por cima daquilo. Eu não lembro exatamente, mas muitas vezes eu fiz muito tempo de shop tour. Pra quem não sabe, aquele programa de varejo na TV, que hoje tem na Gazeta e tal. Dos produtos e tal, vai falando. A gente ia nas lojas, no shop tour. E muitas vezes você fala uma coisa, a pessoa não é profissional da área, né? Ela é um gerente, um vendedor, e às vezes entende errado. Então, já passei por várias situações engraçadas assim. E saber sair delas é que é bom, né? Uma vez... conseguir, né? Sim, uma vez... Essa aqui foi tensa, mas eu vou contar. Uma vez era Dia das Mães, a gente fazia uma perfumaria, uma rede grande de perfumaria, e fazia grandes eventos legais, assim, sorteava. Eles amavam dar presente nessas datas. Então, assim, eu fazia o quiz mais idiota, que era pra pessoa realmente acertar e ganhar o presente, né? E aí tinha alguma coisa de mãe e tal, e eu peguei uma criancinha super bonitinha lá e falei alguma coisa da mamãe dela, né?
E ela me respondeu que a mamãe dela tinha morrido naquela semana. Ai, meu Mano, pai. você A sua imagina, cara. eu no microfone. Aí você Naquela ficou... semana não, enfim, tinha morrido recente, uma coisa assim. Aí a avó já começou, o olho enchendo de lágrima. Eu falei, meu Deus, o que eu faço aqui, né? E Deus realmente manda, porque não dá, a gente não sabe sozinho como sair dessas. E aí eu falei umas coisas bem bonitinhas pra menina, catei, pedi pra mulher trazer o presente, tipo, não importa, não Vem vou fazer logo, pergunta nenhuma. Essa pergunta já foi melhor que isso que ela respondeu da vida. Tipo, dei o presente, a avó, ela amou, a gente riu, brincou, abracei a avó. Mas assim, eu não deixei a peteca cair naquela hora. Eu falei coisas que depois todo mundo ficou meio que na loja, assim. Todo mundo fazia aquele... sabe? Que você fala... Oh, todo mundo se sentiu acarinhado, de alguma forma. Mas eu falo que hoje... É difícil acontecer alguma coisa num evento que me tire, assim, que me desconcerte. Mas muito eu aprendi na locução de loja. Porque tudo que é imprevisto. Uma vez eu fui dar o microfone pra uma criancinha. Ai, tava querendo falar antes de pandemia. Eu deixava, né? Porque agora o microfone fica difícil. Fui deixar falar, a criança começou a gritar palavrão no meu microfone. Um menininho desse tamanho, gente. Falei, como que eu ia imaginar que o molequinho ia gritar um palavrão? Eu na Casas Bahia. Gente, o carão. Mas enfim, Socorro, né? Isso. A gente lida com os imprevistos loucos e se relaciona pra sair deles, né? Acho que uma das melhores coisas é a gente não esconder. Falo isso muito pros alunos. Dependendo do que aconteceu, é melhor você contextualizar as pessoas do que tá acontecendo do que você ficar tentando esconder. Fingindo que tá tudo bem. Olha só. É importante anunciar para você ser entendido, né? Então, assim, por exemplo, eu queria saber qual as maiores queixas do pessoal lá que você atende. Se você for fazer aí um gráfico, assim, as maiores queixas dos motivos que as pessoas procuram. Família. Amor, ó, tudo se resume em 4 coisinhas só, tá? Família, dinheiro, trabalho e sexo. Ah, sexo é verdade. E é verdade. E, na verdade, o sexo envolve todo o relacionamento com sexo, né? Não porque só o fato. Sexo é comunicação. E não é só no momento do ato, é Nossa, antes. sim, perfeito. Né? E quem olha o sexo somente como uma ferramenta esquece que ela é uma ferramenta de relacionamento, aí dá merda. Dá problema. Falei palavrão. Eu tava tão bem, não tinha falado nenhum até agora. Não, mas é merda mesmo. Merda pode falar? Merda pode? Então tá bom. Merda tá liberada. E não, é realmente isso. É engraçado porque a gente deixa de viver, deixa de aproveitar a vida por coisas pequenas da comunicação. Teve uma não era propaganda, uma notícia que eu vi na TV que estava dizendo assim, que era o que eles estavam dizendo. Eu não fui atrás na internet para ver se é verdade, mas a notícia era o seguinte, que boa parte das pessoas que saem de casa, sabe, pessoas que saem de casa, não quer mais? Ah, vou sair de casa. E aí foi pra rua e virou viciado em drogas. Não era exatamente que saiu de casa por conta das drogas. Foi por conta de má comunicação. E aí tinha um detalhe lá que era o tom de voz. Nossa. Né? Então, achei muito interessante, porque quando a gente vai conversar com esse pessoal que mora na rua, os maiores problemas, sabe o que era? Era a família. Né? Então, assim, pra gente investir nessa área, para ter boa comunicação dentro de casa. E a gente costuma dizer assim, o que a gente vive dentro de casa, normalmente a gente passa em outros ambientes, né? Sim. Não é? De um modo geral, a maneira como você lida com uma coisa, você lida com todas. É que as pessoas têm dificuldade de ver isso, mas é muito isso. Então, o jeito que você se relaciona com a sua família, muito certamente reflete no jeito que você se relaciona no trabalho e com as outras pessoas. Que uma das dicas para alguém ir encontrar um namorado, não sei se você concorda, você ver como, por exemplo, a moça vai procurar um namorado. Veja o jeito que ele trata a mãe. Você concorda com isso? É importante. Ou se você vê como ele se relaciona com a mãe, já não é muito bacana, não acredite que ele vai se relacionar diferente com você, meu amor. Não é? Talvez nos primeiros momentos, mas daqui a pouco vai virar um costume e aí, muito provável que você veja ele se relacionar com você do mesmo jeito que ele se relaciona com todas as outras. As pessoas mudam, claro. Mudam, né? Mas normalmente... a primeira coisa que você vê é aquilo. Maltrata todo mundo da família e vai te tratar bem. É um pouquinho perigoso ir nesse caminho, né? Sim. Uma pessoa que maltrata, por exemplo, a família ou quem for, ela pensa coisas sobre ela e sobre as pessoas que fazem ela agir assim.
Então, é muito provável que ela pense isso em tudo. Tipo, a visão que você tem, o óculos que você coloca pra olhar uma coisa, você olha praticamente tudo. Então, ela vai ter que trocar esse óculos pra mudar esse jeito de se relacionar. Então, muito provável que você assista ela se relacionando com você do mesmo jeito que ela se relaciona com as pessoas que você vê no dia a dia dela. Que a gente vê muitas pessoas, parece que esperando coisas diferentes, mas é um baita auto-engano, né? Tá na tua cara e você não tá vendo. Exato. Infelizmente, acontece bastante isso, né? Isso, igual, por exemplo, o namorado tem um ótimo relacionamento, uma ótima comunicação no início. Depois, o que acontece depois? Que antes era simpático, falava bem, falava assim, com um tom de voz baixo. Depois começa... É doido, né? Não é doido? Eu acho que tem um pouco da conquista. Infelizmente tem isso. Tem, né? Onde a gente esquece que a gente é mais do que um bicho, um animal, né? A gente não é só isso, pelo amor de Deus. A gente tem mais do que isso aqui. Aí parece que fica naquele lance da conquista, igual animal mesmo, sabe? E tem uma coisa que eu acho que tem a ver com o que a gente falou no começo, de se interessar. Quando você quer conhecer a pessoa, você se interessa por ela. Aí, dá 3 meses, você acha que já conhece. Aí é a pior besteira que você faz, porque você se fecha. Porque o certo é você se interessar por ela sempre, né? Se um se interessar pelo outro, o que vai acontecer? Não é? Por exemplo... relacionamento, né? Aí sim tem um relacionamento. É preocupação, porque o interesse, ele é a preocupação. Então, a entrega, né? Então, eu vou me preocupar em fazer o outro ficar bem, e o outro se preocupar em fazer o bem, vai dar tudo certo, né? Mas assim, por exemplo, lá no... do que vocês fazem lá, deixa eu ver aqui. Dos cursos que você atende, a assessoria vocal unificada, é isso? A gente tem lá, aqui são vários serviços com vários profissionais diferentes, Isso. né? Então, a assessoria vocal, ela é quando fala unificada, é porque você pode fazer com vários profissionais em um lugar só. Então, você tem lá, por exemplo, o professor de canto, a fono, a otorrino, a professora de expressividade, o terapeuta, a pessoa que cuida da comunicação, por exemplo. Uma moça um dia me procurou, cantora, porque ela tinha dificuldade para interagir com o público quando não estava cantando. Então, um cantor, ele não se preocupa só com o canto. Ele também quer ter uma espontaneidade no palco. Ele quer eliminar o nervosismo que ele fica antes e esse tipo de coisa. Então, a gente tem todo um grupo de profissionais que vai ajudar. Por exemplo, dei um exemplo do cantor, mas a gente atende tudo que é tipo de pessoas. Então, a gente vai ajudar ele a olhar para todos esses pontos. E aí, com certeza, o canto dele vai fluir melhor também. Porque ele vai abrir mão de todas essas preocupações que ele fica quando ele tá cantando. Olha aí, que legal. Entendeu? Né? Vai ficar completa. Sim. Esse Né? é um dos serviços. Tem muita coisa. Se quiser perguntar, posso, eu te falo. isso. Pode perguntar, vai lá. Aí tem aproveitamento vocal e... Adorei esse. E assertividade na comunicação. Nossa, amor, sim. Que é essa comunicação mais assertiva, mais efetiva. Então, a gente ajuda as pessoas a se comunicarem nesse lugar mais assertivo. Então, existem técnicas, dicas e treinos para que você, ao elaborar o que você vai falar, você busque ser entendido. Um bom comunicador, ele preza por entender e ser entendido. Aquela frasezinha que a gente escuta que eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende, é uma grande cilada, gente. E muita gente fala isso, né? E não é verdade, porque ninguém gosta de não ser entendido. Porque fica confuso, não fica? Lógico, se você busca ser entendido, é outra coisa. Se a pessoa não te entende mesmo assim, sim, você não controla isso. Aí tem a ver com o processo dela, com as coisas que ela pensa. Mas você ser cuidadoso para que as pessoas te entendam, já muda tudo. Mas então fala assim pra mim. A boa comunicação é aquela que você comunica e o outro entende exatamente o que você comunicou, é isso? A boa comunicação, normalmente a pessoa entende porque ela é mais assertiva e efetiva. Mas é legal a gente falar que, mesmo que a pessoa não entenda, tá inocentado, né? Porque a pessoa, às vezes, tá na casinha dela, na caixinha dela também, pensando coisas, como a gente falou. Mas sim, acho que o sonho de comunicação perfeita é entender e ser entendido. É a gente falar e entenderem exatamente o que a gente fala. Só que por que precisa do nosso cuidado? Porque, por exemplo, se eu chegar pra você agora aqui e, de repente, falar... Não sei... casamento.
qualquer coisa, parque, rádio, estúdio, você pensa coisas sobre essas palavras que não são as mesmas coisas que eu penso. Então, por isso que às vezes a gente tem dificuldade de ser entendido. Às vezes eu formo uma frase que pra mim tá óbvio o que eu quero dizer, mas pra você não. Às vezes eu pego e falo assim, nossa, eu odeio parque, sei lá. Aí você fala, nossa, como que a Carol pode odiar parque? Aí você pensou num parque lindo, arborizado. Eu, sei lá, pensei no parquinho todo sujo perto da minha casa, onde, sei lá, eu já morei que os moradores tinham estragado e não sei o quê. Tô dando um exemplo bem aleatório. Então, aonde a tua cabeça te leva quando você escuta o que as pessoas falam? Você fica indo pra tua caixinha ou você tá atenta ao que ela tá dizendo até entender? Olha que legal. Muito bom. Entra também a questão de a minha cosmovisão, né? Sabe? A maneira de como eu enxergo o mundo. Que legal. Cosmovisão é a minha maneira de como eu enxergo o mundo. Então, assim, a comunicação, eu acho que tá em torno disso também. Por exemplo, a gente vai fazer um exercício aqui. Vai lá. Vou fazer. Vamos falar uma palavra... interior. Sabe, bairro rural? Vai lá, você vai desenhar... Eu vou desenhar aqui. Ninguém pode... Mas Deus. Esconde aí. Tá. Eu não posso ver. Coloca algumas imagens... que a gente possa ilustrar. Vamos lá. Esse ambiente. Ninguém me contou que eu tinha que ser desenhista pra vir nesse programa. A gente explora todas as habilidades. Ai, que bonitinho. Sabia que eu devia ter feito um curso de desenho. Eu adoro colocar as pessoas nos desafios. E falar assim, nossa, eu nunca tinha feito isso e eu fiz. Lá, sabe, viveu o que nunca viveu. Quando falar acabou... Acho que o meu aqui é isso que eu consigo. Acabou? Então vamos lá. Pera, eu podia saber desenhar um bichinho, eu não sei. Então deixa. Vamos lá, vamos mostrar. Pode mostrar? Pode. Ah lá, eu não sei se a câmera vai pegar, não? Olha lá. Olha só. Gente, que legal isso. Super diferente, sim ou não? Sim. Olha, totalmente diferente. Exatamente. Ó, o seu não tem montanha, o meu não tem árvore. Eu fiz uma casinha, porque eu imaginei uma casinha no interior. Você fez a própria paisagem, onde não teria casinha. É fato de que ela é relacional, ó. Ela fez até as pessoas, gente. Eu imaginei que esse aqui tava na casinha, tipo, saindo. Esses daqui tava indo pegar as plantinhas, as frutinhas que caiu da árvore. Não, é engraçado. E eu fiz isso aqui porque realmente eu adoro paisagem. Meu sonho é morar num lugar que eu possa ver essas paisagens. Olha que legal. Que legal. Você teve essa ideia agora, quando eu falei o que eu falei? Que perfeita. Cara, porque é isso que a gente faz nos nossos dias. Não então, o que eu vou ter que fazer? Quando você fala interior... Eu não vou pra minha cabeça e vou dizer... já entendi o que ela falou. A casinha com pessoas que moram no interior. Não. Mari, o que você quer dizer quando você fala interior? Gente, isso muda tudo numa conversa. Vamos fazer aqui também. Vamos fazer um momento. Nós estamos lá no serviço, tá? Na hora do almoço. Tá bom? E na hora do almoço, ela batendo papo, fala... Menina, cheguei ontem à noite, cansada. Meu esposo não tinha ido trabalhar. O bichinho tava jogando videogame. E com aquele celular, joga videogame, assiste celular, vê o TV. Não tinha lavado louça. Passou o dia inteiro em casa. Cheguei estressada, porque meu chefe tava que tava. Aí você vai... Eu vou fazer o que acontece no dia a dia você ou que é a maneira errada. A errada, tá, vamos. E aí, entendeu? Aí você me interrompe. Pode deixar. Faz o jeito errado que a pessoa faz. Vai lá. Então, cheguei brava. Entendeu? Você... Não sei se... Menina, na verdade, você não sabe. Isso mas seu assim, marido. O meu foi pior. Não, deixa eu contar. Mas você não sabe, meu marido é pior. Eu tô muito mal. Eu cheguei com ódio, entendeu? Com ódio muito grande. E comecei a falar um monte. Falei. Tem que falar mesmo. Tal dia tem que saber. A gente tá aqui se matando, trabalhando o dia inteiro. Bonito tá lá, não tá trabalhando, não fez nada o dia inteiro. Ele tem que... Oxi. Não, mas você acha que eu fiz certo? Eu falei um monte. Falei. E aí? Eu nem sei fazer assim. É que ela não sabe, tadinha. Ela sabe o jeito certo.
Ô, gente, mas eu já fiz muito do jeito errado. São 38 anos só nesse corpo aqui. Ela nem conseguiu interromper, atrapalhar. Olha só, mas tá certo, isso aí, já tá em você. Essa competição de quem tem o pior problema é incrível, acontece o tempo todo, né? Você chega pra alguém e fala que tá com uma gripe, ixi, você não sabe, eu tô melhor agora, mas semana passada eu tava de cama. Aí ninguém se ajuda. Aí só fala do problema, aí ninguém se ajuda, né? Dois cagados não se ajuda, gente, não dá. Tem que ter um limpo pra ajudar o outro que tá sujo. Senão a gente vai ter que arrumar alguém limpo pra ajudar. Isso, nossa. Então vamos fazer o jeito certo, vai. Vai, ó, vou até falar, vou falar uma coisa aqui só pra o jeito que é melhor e mais gostoso, vai? Pra gente não ficar preso na palavra certa e errado, né? Errado, vai, exatamente. Vai. Então tá bom. Vai ser a mesma situação? Pode ser? Pode ser, porque aí fica bem escrachado claro. quanto fica diferente e mais gostoso. Amiga, você não sabe o que aconteceu ontem. Cheguei cansada. Ontem meu esposo não foi trabalhar. E ele tem faltado no serviço, você acredita? E eu tenho pagado as contas. Ralando, você sabe qual que é o trabalho aqui? Você sabe por que ele tem faltado? O que tá acontecendo? Vocês chegaram a conversar sobre isso? Então, né? Ele fala que o chefe deixou. Entendeu? Aí ele fala que é um dia sim, um dia não. Mas eu tenho que descobrir, na verdade. Eu não sei se ele tá mentindo, né? Porque hoje em dia, pra mentir, é facinho, né? Nossa, amiga, mas... não, eu te entendo você ficar desconfiada, mas... ficar imaginando também sobre isso não vai te ajudar, né? Seria bom você perguntar mesmo pra ele, interessada por ele, pra tentar, pra entender o que tá acontecendo. Porque será que ele tá descontente com esse trabalho e tá fazendo isso? Pode ser, né? Às vezes você pode até ajudar ele a olhar pra isso. Fala, né? Vai buscar uma coisa que você gosta de fazer. Preciso da sua ajuda dentro de casa, né? Porque... fica puxado, né? Mas é tão difícil. Toda vez que a gente vai conversar, a gente briga. Briga na cama, briga na cozinha, briga na sala, briga no banheiro. Briga o tempo todo. Aí eu cheguei, fiquei brava. Entendeu? E comecei a falar um monte. E, você sabe, aí a noite foi péssima, né? Aí já não teve. Eu super te entendo, já passei muito por isso, sabe? Mas sabe uma coisa que tem me ajudado muito? Trocar uma ideia, conversar. Pra ver o que tá rolando, sabe? Ver se a pessoa também tá disponível a conversar, porque eu sei que às vezes não tanto. Porque brigando a gente não vai conseguir mesmo se entender. Mas o que você acha que como eu tenho que começar a falar? Eu chegar, tô nervosa, tô explodindo. Como é que eu tenho que chegar pra... Eu acho que a primeira coisa que você pode pensar, amiga, é que quando você tá nervosa com o quê? Você já chegou nervosa da rua, do trabalho, com outras coisas. Ele nem tem às culpa, vezes nem né? É com o bichinho, entendeu? Tudo bem que eu cheguei lá... Aí qualquer coisa que ele fizesse, se ele, sei lá, qualquer coisa que ele fizesse, você já não ia curtir, né? Então, às vezes... Tem que se acalmar. Dá uma acalmada, separar as coisas, sabe? E tentar mudar esse pensamento, porque se o que a gente sente... muda tanta coisa. Se você começar a conversar com ele com uma sensação mais de boa, pode ser que tudo mude, que a conversa flua em outro lugar. Eu sei que parece difícil, mas pode tentar, a gente pode ir junto, qualquer coisa, manda uma mensagem, me pergunta, sério? vai. Então Lembra que você tá comigo, ó, pensa que eu tô junto na hora da conversa, pra não ficar tão difícil. Agora eu senti mais confiante, porque às vezes a gente se sente tão sozinha, né? Então. E parece que nada vai dar certo. Né? E assim, a gente passa por isso, eu sei bem o que você tá falando, que eu também já passei por muitos dias assim. Uau! Realmente ela sabe o jeito certo, gente. E aprendem isso aí. Eu adoro, gente. Sério, eu adoro esse tema. Amo, adoro. E assim... Eu amei as dinâmicas. Não é? Maravilhosa. E ilustra bem. E assim, eu costumo dizer muito para as pessoas... Eu não sei se vocês trabalham isso lá, eu acredito que sim. A comunicação assertiva, que a gente já falou aqui. E faz esse paralelo do que tem a comunicação violenta e a comunicação passiva, assim, que vocês explicam lá? Na verdade, a gente não usa a metodologia da comunicação não violenta ou passiva, mas muitos alunos... Porque, assim, tudo começa, os alunos, quando eles vão... Claro, qualquer aluno, qualquer paciente pode passar a qualquer momento. Mas a gente tem um workshop, que é um final de semana imersivo de autoconhecimento através da comunicação e do relacionamento. Então, esse final de semana... é uma chuva de informações, de questões e conflitos que as pessoas trazem e uma transformação incrível no final do domingo. Nossa, assim, eu acabei de ter uma ideia. Emocionante. E que se a gente convidasse aí um aluno que foi transformado? Nossa, vocês que lindo. Têm, não tem? Muitos. E aí, seria legal, hein? Me quebraram, me emocionei. Tá com dois, né?
Essa aqui foi transformada, esse aqui também, eu sou, mas é claro que a gente pode convidar. Sério? Nossa, então a gente pode vamos. trazer, nossa, muito amor, porque isso é muito importante, isso traz esperança. Eu juro pra você que meu coração fez assim, ó. Sério? Porque isso traz esperança, sabe? Você disse a palavra certa, esperança. Sabe por quê? Eu convivo também muito com pessoas. E dói saber de que muita gente acha que não tem solução mais pra melhorar os seus relacionamentos, pra mudar, né? Eu costumo dizer, eu repito isso, acho que toda semana, que tudo começa através de pensamentos. Os pensamentos, eles tornam-se hábitos, né? Que é a atitude, conforme você vai repetindo, torna-se um hábito. Do hábito, vira uma conduta. E é o seu estilo de vida. Então, o seu estilo de vida, ele é baseado no que você pratica, né? Então, aí eu tenho tentado passar isso para as pessoas. Que há mudança. É possível haver mudança. É possível transformar-se. Muito. O que acontece muito, que a gente enxerga muito, é que as pessoas querem uma mudança. Eu não mas quero elas fazer não nada. querem fazer nada. Ela falou a frase. Mas eu te interrompi. Fiz errado? Não, para. Tem memes que falam sobre isso. Inclusive, no Voz, a gente faz muito memes assim lá. Porque as pessoas querem mudança, mas não querem mudar. Então. Se tudo que tá ao redor é expressão do que tá dentro, não vai mudar ao redor se eu não mudar o que tá dentro. É impossível. É que a gente fica achando que é o contrário. A gente fica muito achando que as coisas ao redor é que define o que eu sinto. Então, eu acordo, aí acontece um problema na rua, ou até mesmo em casa, sei lá. Acordei, meu filho, meu cachorro fez alguma coisa que eu não gostei. E aí eu fico brava. E aí eu acho que isso é por causa das coisas que as pessoas fizeram. Só que não é. É que você se observa pouco e você não sabe que você, na verdade, sente essas coisas. A gente sente raiva nos nossos dias, a gente sente braveza, a gente sente várias coisas. E aí, tudo o que acontece, a gente externaliza aquilo que a gente já tá sentindo. Então, você vai precisar mudar o que você tá sentindo pra mudar as cenas que você vê ao seu redor. Isso ninguém pode fazer por você. Mesmo se a pessoa é cheia de traumas, mesmo se ela marcas... é cheia de trauma, ela consegue mudar. É possível. A gente vê histórias muito lindas. A gente já teve atendimentos, assim, emocionantes, tanto na terapia quanto com os alunos. Cada aula é uma grande emoção, né? Porque tem história envolvida, né? Muito, muito, muito. É uma grande terapia, né? O curso inteiro. É verdade. É uma terapia eterna. Não, eu tava falando pro... É Léo, né? É. Pode falar, Léo? Pode. De que nós temos um clube do livro. Pra quem não sabe, nós temos um clube do livro. Se você quer entrar no nosso clube, manda mensagem lá no direct, no Instagram, tá? Com Emoção Pode. E a gente, nós nos encontramos uma vez por semana no Instagram, em forma de live. Através do grupo do WhatsApp, a gente manda o livro. Não precisa ler o livro todo. O objetivo é a gente ler um pouquinho, extrair um pouquinho do livro, porque todo mundo tem uma vida muito corrida. Então, pra gente alcançar de alguma forma, agir de alguma forma, sabe? Então, cada um lê um pouquinho e compartilha lá na live. Então, a gente leu semana passada o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ai, Você já viu? Isso, eu tenho muita vontade de ler. É legal? Muito bom. Eu lembro desse livro. E falou o que você disse. Lá tem um termo que é neuroplasticidade. É a capacidade que o cérebro tem. Eu não sei se eu estou explicando errado, mas eu entendi isso. Nós temos o nosso cérebro ele tem a capacidade de mudar. Independente se aquele hábito está assim, muito fixado na nossa personalidade. Nós temos a capacidade de mudar. Só falta querer e praticar. Nossa, que legal. Legal, né? A gente fala muito sobre querer e agir como quem quer. Olha, então, repete. Querer e agir como quem quer. Olha, gostei. Porque às vezes a gente diz que quer, mas os nossos atos não mostram isso. Exatamente. Eu falo que nós estamos na geração, sabe o quê? Eu sei, mas eu não faço. Eita, não é? Tipo, eu sei que eu tenho que mudar a alimentação, mas eu vou lá e não faço. Sabe o que é pior nisso? Nossa, que legal você falar disso. Porque quando você diz que você sabe e não faz, você fala mal de você. Tipo, eu sei, mas eu não faço. O que parece? Que você tá errada, que você tá devendo algo, né? Sempre devendo, né? Isso. E pessoas que se sentem errado ou devendo algo, não sentem seus dias gostosos. Você fica... Uma pessoa que se sente errada fica esperando uma punição. Então, a gente vai precisar olhar pra isso. Porque se você não faz, é porque você não sabe. Você só tem uma informação. É muito diferente. Tem um caminho que o aprendizado segue,
que a gente, inclusive, ensina sobre isso também na metodologia do Voz, que é, primeiro você conhece a informação, depois você vai praticar. Então, enquanto você não praticou nos seus dias, você não sabe. E a gente tem essa mania de dizer, eu sei. Nossa, que legal isso que você falou. Eu já sei que eu deveria acordar todos os dias às 8 da manhã. Sim. Inventei. Não, amor, você não sabe. Você tem essa informação porque muitas pessoas acordam às 8 horas da manhã. Mas você não sabe como é. Você tá praticando? Sem cobrança. Acordar às 8 da manhã e sentir como que teu corpo flui, como é que acontece, pra que você continuar, acorda às 8. se for bom? E se for bom, se continuar. Ou se pra você não for bom, você fala, não, eu prefiro acordar mais tarde, dormir mais tarde. Enfim, não sei. Dei esse exemplo. Mas a gente vê muito isso. Então, assim, primeiro você vai conhecer uma informação, depois você vai praticar, pra aí sim você saber. E isso não quer dizer que você mudou totalmente ainda. Porque a gente, quando você falou do cérebro, eu achei muito legal. O cérebro, o corpo, ele vicia. É tipo uma máquina. Aperto aqui, acontece isso, aperto aqui, acontece aquilo. É tipo isso. Sair dessa programação é lembrar que tem uma coisa que vem antes do cérebro. Que é a tua mente. A mente não é o cérebro. Então, é ali que você vai mudar. Então, é uma parada que muitas pessoas confundem muito, acham muito paranauê, espiritual, mas é muito além disso. É muito mais simples do que isso, mas a gente fica terceirizando. Então, se você lembrar que é você quem decide, você fala, opa, não é o universo, não é as coisas que acontecem, sou eu. Não é por eu ser azarado, Isso. não é? Ai, amor, Nasci na família errada. Mas só é que comigo é mais difícil. Por isso que eu te falei disso. Isso. Todo mundo. Não tem a gente tem os afiliados no curso que a gente chama, né? Não tem um que quando chega com seu primeiro atendimento não fala, não, mas no meu caso é diferente. Não é, amor, não é diferente. Nossa, é muito difícil pra mim, não é? É desse jeito. Por isso que quando a gente tava conversando, eu não sei se você notou, eu te acolhi muitas vezes. Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer com as pessoas é acolher. Se eu chegar pra você e falar assim, para, não é isso não, para. Você não escuta mais nada do que eu falar. E se sente mais à vontade. Assim, eu vou gostar de conversar com a pessoa. Aí você já vai vendo que vai fluir. Porque teve um acolhimento. E a gente precisa, todo mundo precisa desse acolhimento. Eu não sei o que passa pela tua cabeça, eu não sei por que você agiu daquele jeito. Eu posso te acolher primeiro para depois tentar entender, antes de julgar você e achar que eu sei da verdade, eu sei como deve ser e você tá errada, sabe? Sim. E assim, vocês atendem crianças? Não. Atende. A partir de qual idade? Eu nunca atendi criança lá diretamente com os meus serviços direto, né? Que como eu faço algumas partes e outras pessoas fazem outros. Mas atendem crianças. Tem muitas crianças maravilhosas, inclusive. É muito gostoso. E a gente, inclusive, tava falando esses dias, porque os nenenzinhos das mamães, eles assistem aula junto com a gente, né? Lógico, né? No peito, em todo lugar. E a gente sabe que essas crianças estão vindo querendo uma mudança na mente. Então, a gente acredita que em breve vai ter algo dedicado a crianças. Mas hoje, a gente não tem especificamente. Lá é que atende para crianças. Então, assim, lá também atende crianças. Eu não sei se tem uma idade mínima, amor. Eu acho que não tem. Mas, por exemplo, tem uma adolescente que foi. E depois disso, a mãe foi também. Olha. Ela foi, depois foi a mãe. Porque o relacionamento dela com a mãe mudou completamente. Gente, vou mandar todo mundo pra lá, gente. Muito legal. Ai, meu Deus, eu achei a solução pra todo mundo. A terapia da comunicação é uma coisa linda demais. Ai, gente, pera, que eu preciso contar, então, que tem até morango nessa mesa. Eu preciso falar sobre isso, porque eu me achei. Quando eu cheguei aqui, tinha até morangos para mim. Tá bom, hein? Quer morango? Ui. Tem mais. Pode pegar aqui, ó. É uma delícia. Gente, eu achei muito fofo tudo. E... Muito fofo mesmo. Não é? Muito fofo. Parabéns. E... Quanto tempo a gente tem, produção? Conta aí pra gente. Meia hora. Tá bom. A gente comentou aqui um pouquinho das crenças limitantes, em questão, assim, que eu falei, assim, dos traumas. Eu vejo que um dos maiores motivos de falta de mudança para ter uma boa comunicação é o passado, não é? Você já pegou muitos casos, assim, a gente sabe que a infância é fundamental para um adulto ser o que é, né? Então, em questão da questão da reversão aí das crenças limitantes, o que vocês comentam lá? E
E aí você já liga com o comunicado com propósito. Esses dias nos seus stories, você tava falando sobre isso, né? Que é muito importante a gente ter propósito em tudo o que faz. Nossa, sim! Sim. Então, aí, comenta aí pra gente essa questão da reversão das crenças limitantes e a comunicação com propósito. É praticamente uma ponte mesmo, isso Uma que você falou, ponte, né? né? Eu acho que o Voz do Ser hoje, ele tem uma função de ensinar, trazer um novo manual mesmo, de uma ponte cultural mesmo. Porque a gente, enquanto cultura humana, aprendeu coisas que não são uma verdade sobre nós. Então, reverter isso é reverter as crenças. Então, a gente fala sobre crença toda hora. A gente só tem um cuidado de ficar lembrando da verdade sobre a gente. Porque senão você se torna um caçador de crenças. Você fica só olhando crença. Mas as crenças ajudam a gente a entender um sistema de pensamento. Só isso. As suas crenças Mas não é pra ficar focado. as suas crenças não te definem. Se eu ficar te olhando pelas crenças, eu fico te julgando. Então, eu posso só lembrar de considerar isso para entender como você pensa. Então, na verdade, a gente fala isso em todas as aulas, em todos os atendimentos, de alguma forma ou de outra, talvez não usando as palavras crenças, né? Sim, sim. Então, assim, isso é uma coisa que é cuidada o tempo inteiro, porque a gente fica revertendo e saindo de uma programação que te faz sofrer, porque é isso que te mantém numa prisão, sabe? Prisão de pensamentos mesmo, prisão de jeito de pensar. Certo. E assim, o pessoal que está ouvindo, né, que está preso em suas crenças, não consegue avançar. O que você pode dar aí de dica para sair avante, sabe? Saia do seu quarto, abra sua janela, abrace, beije, né? Viva! Que gostoso. Não é? Bom, além de tudo isso que a Mari falou, eu sei que às vezes fazer isso que a Mari falou parece muito difícil. Não consigo. Ainda mais se eu tô com traumas. Sim. E aí, se a gente se rende a entender que tem um trauma no meu corpo, tem um trauma no meu cérebro, tem um trauma nas minhas ideias e parece que eu sou refém disso, fica mais difícil mudar. Eu preciso lembrar de algo que veio antes. Independente do que as pessoas que estão assistindo acreditem, ouvindo, independente se você acredita em Deus, se você acredita numa força energética, se você acredita no universo, se você acredita que existe algo que te criou, que criou a fonte de vida, que criou a vida... A sua origem. A origem, né? Eu acredito em Deus completamente, mas eu gosto de falar assim, porque eu sei que tem gente que às vezes acredita e pensa de outro jeito e tá tudo bem. Mas se você lembrar disso, você vai lembrar que você foi feito antes dos seus pensamentos. Antes de você pensar esse monte de besteira sobre você, você foi feito perfeito. E com um propósito de vida. Exato. E a gente esquece disso. E a gente fica se melecando numa imaginação muito grande. É como se a gente tivesse se envolvido num sonho. A gente esquece que a gente não é tudo que a gente vive aqui. Que essas são ferramentas que a gente pode utilizar. Eu lembro de um livro que eu li uma vez, que era do Prem Baba, que chama O Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos. Você falou de livro, eu lembrei dele. Quem sabe uma sugestão pra vocês lá, discutir esse livro um dia. E quem sabe eu quero até entrar nessa. É isso. Porque ele fala assim, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrestre. E aí você escolheu esse corpo para ser um veículo aqui, só isso. Só que aí você se confunde tanto e você acha tanto que você só é esse corpo que você esquece que existe um propósito maior em tudo. Nossa. Tudo. Então, assim, quando... Acho que essa reversão, essa ponte cultural que a gente pode fazer aí quando você olhar um pensamento, uma coisa que você pensa, por exemplo, uma pessoa que tá, como você falou, sabe, com uma baita dificuldade de dar um passo, de mudar uma ideia, enfim, de sair dessa prisão de pensamentos que deixa ela sofrendo... Você pode lembrar que isso não é verdade, isso não te define. Experimenta fazer algo diferente só pra ver o que vai dar. Experimenta, busca ajuda, busca se relacionar. Experimenta só por hoje. Não é à toa que quando tratam pessoas com vícios e coisas, falam, só por hoje. Eu falo, conta 1, 2, 3 e faz. Isso, que legal. Adoro, adoro. Didáticas pra quem lida com criança é sensacional, né? Eu amei. Então, isso é muito legal, porque aí você vai começar a sair desse modus operandi que é só preso na cabecinha do humano. E lembrar que você tem um bagulho muito maior pra fazer aqui, cara. Deus não mandou a gente aqui pra ficar pagando boleto e brigando com as pessoas, não. Na sofrência, né? Não é possível que a gente veio pra um lugar pra isso, entendeu? Tem um termo que uma terapeuta usa, não sei se todos os terapeutas, é ressignificação. Né? Você precisa buscar uma ressignificação do que você é. Que muita gente teve mães narcisistas, muitas palavras negativas, foi abusado sexualmente. E hoje...
estão travadas, né? Então, isso é muito bom que você disse, de buscar a sua origem, saber quem é você de fato, não o que você já ouviu ou por conta de coisas negativas que você já passou. Sim. Né? Tem muito curso, muita coisa de autoconhecimento por aí hoje, assim como tem em todas as profissões, que não é uma verdade. Fala que é autoconhecimento, mas é mais uma enganação sobre você. E aí você acredita que você é aquilo. E aí também é ruim. Cilada, né? Também é ruim, porque você fica tentando viver para ser a sua melhor versão, sabe? Aquelas frases. E aí você também imagina. Aí se frustra, né? Eu tomo um pouco de cuidado, total. Eu tomo um pouco de cuidado com a palavra ressignificar, porque parece que para eu tirar um significado, se eu ressignificar, parece que é tirar um significado e dar outro. E o estudo, o treino que a gente tem, é meio que tirar o significado completamente. Porque eu nunca vou ter o mesmo significado na minha cabeça que você. Então, para entender e para saber as coisas, você vai ter que se interessar por elas o tempo todo. Então, eu entendo ressignificar, eu só tomo cuidado com essa palavra, mas eu entendo esse processo e acho perfeito, porque é realmente você parar de ficar preso naquelas ideias e se abrir para ideias novas, se abrir para a verdade sobre você. E isso que você falou sobre, minha infância foi isso e aquilo, aconteceu isso e isso comigo. O que acontece? Como é difícil para o sistema de pensamento humano mudar uma ideia, a gente usa tudo isso, o nosso ego, a nossa personalidade usa tudo isso para se manter. É só isso. E aí você pode ficar lembrando todo dia, sabe? Não é verdade. Não é verdade. E eu sei que às vezes sozinho é muito difícil, por isso que a gente sempre propõe o relacionamento, né? Então, todos os atendimentos no Voz, por exemplo, é sempre em torno disso. Os meus atendimentos, minhas palestras, minhas entregas, quando eu posso fazer em dupla, eu adoro fazer, porque a gente já faz se relacionando. Tem uma coisa que as pessoas sentem ouvindo a gente. Já tá acontecendo um relacionamento aqui. É muito gostoso isso, verdade. sabe? O pessoal vai adorar, eu tenho certeza. Ai, tomara. E assim, não tem comunicação... Fala aí, Carol, tem comunicação com a comida? Tem. Inclusive com morango. Não, eu digo assim, a gente já vai partindo aqui pro final. Mas... Mas você não falou que era 3 horas? Meio do fim, a gente vai e faça 5 horas. Mas eu digo assim, eu sei que vocês não vão falar, eu acho que não falam sobre isso lá. Mas é só pra gente fazer um paralelo aqui. Comunicação com a comida, você sabe que tem gente que não se comunica mal com a comida, né? Meu amor, sabe por que eu olhei pro lado? Eu tô amando. A Mari tem que... Fala sério, se a Mari não vai estar no Voz do Ser no próximo workshop. Hugo, faz a inscrição dela. Sim. Mari, o nosso próximo workshop, só que é só pra quem já está treinando a mente há algum tempo, pros padrinhos, o assunto é comida, corpo e prazer. Não acredito. Eu vou estar lá. Porque tem muita gente pedindo por isso. Hoje foi falado no grupo. Gente, que engraçado. Quantas pessoas pedindo ajuda pra falar sobre corpo, comida e boy, né? E aí você pega e fala isso. Mas você sabe que tem... Sim, tem muita demanda que pede por isso. Os 3 maiores prazeres do ser humano, sabe qual é? Qual? Sexo, adoração e alimentação. Olha só. Porque esses 3 pilares de prazer movimenta a nossa maneira de viver. É que eles são amplos, né? Acho bem interessante. Reflete aí. Nossa, muito. Eu sempre falo reflete, reflita. Reflita. Você sabe que a gente já tá... A minha turma que tá se formando, que eu começo a dar aula no curso agora em setembro, né? Minha turma é uma das primeiras... Esse curso começou a princípio, acho que sem saber onde ele ia dar. Ele foi muito orientado, recebido mesmo. E ele foi se tornando uma formação e tudo mais. E tem 3 anos, nem lembro agora. Quase 3 que eu tô olhando, estamos treinando a mente lá. Fora a turma que foi chegando depois. E só agora que eles sentiram que era a hora de olhar para isso. Então, assim, amor... Parece que é mais fácil olhar para dinheiro, porque que é uma tensão que todo mundo tem. Não tem um que não tem problema com dinheiro. Aliás, tem consultoria financeira com uma terapeuta lá também, que é totalmente diferente, que é um lugar terapêutico que ela vai olhar e vai entender as suas crenças. É incrível, mudou tudo na minha vida. Uau! Dania Camini, maravilhosa. E a gente percebeu que é mais difícil olhar para comida e corpo do que para dinheiro.
E eu adoro esse tema também. Nossa, amor, é muito Eu sou real. doida, gente. As Eu gosto pessoas de todos os assuntos, vocês nem As sabem. pessoas estão pedindo muito sobre isso, viu? E sabe uma coisa que a gente percebe? É uma fuga, né? É uma fuga. É uma fuga. Tem um professor lá nosso que ele tá fazendo uma dieta e ele tirou açúcar. E ele tava falando que ele olhou pra crenças que ele nunca tinha olhado porque ele tirou açúcar. Por quê? Sim. O açúcar esconde algumas crenças. Por exemplo, tô sentindo um monte de coisa, tô me sentindo depressiva. Ai, dá um chocolatinho. Aí o prazer do chocolate, eu acho que passou minha depressão. Não, meu amor, não passou. E sem dizer do efeito que o açúcar vai causar. Aí vem mais um monte de coisa que vai zoar, entendeu? A Nick mesmo, minha irmã, quando ela passou com um psiquiatra pela primeira vez, eu lembro que a gente ficou bem relutante, né? Uma coisa assim, sem entender, achando que ele ia passar remédios pra ela, tudo. Ele só mudou a alimentação dela. Gente. E mudou tudo. E esse, mas fala aqui, esse workshop vai ser só pra... Então, Não é aberto. Ai, Eu acho gente, eu que não eu sei tô se eu podia falar, mas eu tinha que falar, né? Esse workshop é pra quem já tá num processo do curso, mas eu acredito que vai ter mais, meu amor, porque é um assunto que tá fervilhando na mente, tá todo mundo querendo. Então, assim, não sei como que vai ser, mas certamente vão ter coisas sobre isso. Fica pertinho, as pessoas que também quiserem conhecer mais, fiquem muito pertinho, tem o Instagram... Depois passa o contato, né, pro pessoal, porque é muito legal a gente poder... No Instagram é Voz do Ser, acho que é só Voz do Ser mesmo. Sim. Mas é muito legal a gente Esse poder tema é perto. sensacional. É que a gente já conversou bastante, não vai dar pra falar agora. Não, mas fica pra depois. Mas assim, eu peguei lá algum... Eu não sei se estão todos aqui, só para o pessoal saber um pouco mais. Lá tem canto, né? Fonoterapia, massagem. Tem até massagem? Tem. Sim. E é incrível. Incrível. Palestras, expressividade e atuação, né? Sessões conjuntas, assessoria vocal unificada, terapia da comunicação, formação de comunicação com propósito, eu vou falar tudo, mas já tá acabando. Workshop Voz do Ser, treinamento de voz e comunicação afetiva. Sabe por que eu vou falar tudo? Porque, gente, a gente tá precisando de tudo isso aqui, sabia? Eu lido nas reuniões de pais, eu faço as sessões... 15 minutos de sessão terapia às vezes. Eu acredito. É verdade. Entendeu? Ó, treinamento de voz e comunicação afetiva, preparatório para processos seletivos, carreira com propósito, consultoria de imagem e estilo, assessoria jurídica, reeducação financeira, soluções empresariais. Então, assim, Que legal. é o que o Voz do Ser proporciona, mas eu estou citando também que são assuntos pra gente ir atrás. Sabe esses termos aqui? Sim. Pra gente estudar. É né? legal você olhar quais são as ideias que tem na sua cabeça sobre isso. Isso é estudar a mente, sabe? O que eu tenho na minha mente sobre isso? O que eu penso sobre isso? O que me faz mal? O que podia mudar? O que eu quero trocar com as pessoas? Você falou de que com os pais dos alunos é uma terapia. Eu dou aula de locução, de locução de rádio, né? Numa instituição, aliás, muito legal. E é uma grande terapia, às vezes, na aula. Olha aí. Porque sim, a gente precisa olhar para as pessoas com esse lugar. Às vezes eles brincam comigo, eles falam assim: eu treino na minha casa, mas quando eu chego aqui não sai igual. Eu brinco, vai ter que trazer o sofá pra cá? Vai ver que é o sofá, né? Eu brinco, né? Que é confortável, mas não é, porque na casa deles eles não se sentem julgados. Ali eles se sentem. Então não tem como não botar a terapia pra rodar. Então eu concordo totalmente, amor. As pessoas estão precisando muito. A busca tá se tornando muito grande. Então, assim, eu fico muito feliz que você tenha falado muito do trabalho que a gente faz lá no Voz, porque é uma entrega muito amorosa. Instituições que têm propósitos pra ajudar as pessoas, muito né? importante. Precisa, né? Sim. Então, a gente vai ter um quadro aqui que você vai pegar alguns nomes, tá? E você vai comentar dessas pessoas. Só que você não vai poder dizer quem é. Tá. Então, você vai falar assim, olha, eu falei sobre você. Você vai ter que adivinhar em qual parte que eu falei de você. Então, a pessoa vai ter que identificar em qual momento você falou dela. Tá? Então, você não vai falar o nome aqui. Mas eu posso falar qualquer Você coisa. vai dar tipo uma homenagem. Você vai falar da pessoa, aproveita da homenagem, que o nosso foco aqui... Que lindo. É realmente atingir quem tá ouvindo. E é com emoção mesmo, que com agora emoção. meu coração fez até assim. Então, a gente conversa aqui de que a gente precisa manifestar palavras positivas, não só no dia de aniversário, né? Nossa, em momentos especiais. A gente precisa fazer em momentos diversificados, né? Exatamente. Sim. Vamos lá, então. Vou até fechar os olhos. Ai, cadê? Um papel. Achei. Um papel. Pera.
Não fala quem é. Todo mundo tem dificuldade. Quer falar quem é, mas não é. Gente. Tá. Você me pegou agora. Gente do céu. Mas esse objetivo é pegar... Percebi. Mas tudo bem. Eu vou. Bom. Essa é uma pessoa que é muito amorosa. Vem aprendendo cada vez mais a colocar as entregas dela num lugar cada vez mais verdadeiro e amoroso para expressar essa verdade sobre ela. Dá para ver muito interesse nela. Acho que uma das coisas que as pessoas mais falam é isso, dessa disponibilidade, desse interesse nas pessoas, no relacionamento. E eu acho que é gostoso estar perto dela. E depois nos stories, a gente faz um corte desse momento, tá? Desse quadro. Gente, meu coração ficou até, ó. Ai. E é uma pessoa que tá em constante aprendizado. É isso aí, ó. Aí a gente vai fazer um corte desse momento e você tem que revelar lá no seu Instagram quem são depois essas pessoas. Tá. Tá bom? Pego mais? Pega mais. Tá bom. Bom, vamos lá. Essa aqui é, nossa, uma pessoa muito amada e que eu tô aprendendo cada vez mais a me relacionar num lugar verdadeiro com ela. Então é muito gostoso vê-la como ver como a minha própria vida, como uma parceira. É uma pessoa que eu vejo amadurecendo, que eu vejo que tem muitos medos de abandonar muitas coisas e que tá usando a referência nas outras pessoas, em tudo que tá vivendo, que tá vendo, pra conseguir, pra o agir como quem quer. Porque o agir como quem quer dá medo, né? Então é uma pessoa que eu admiro muito, 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 muito. E que cada mudança me inspira muito. Nossa, a pessoa vai ficar feliz em ouvir. Né? Ai, meu Deus, gente, que emocionante isso. Aqui, não posso falar. Bom, eu acho que aqui eu vou falar de uma pessoa que vai se refletir para mais de uma. E o que eu tenho para dizer é que eles são lembretes todos os dias da verdade sobre mim, sobre nós. Lembretes que Deus pode entrar em todos os lugares, em todos os assuntos. E que quando a gente convida mesmo Deus para todos os assuntos, a luz vem, a saída vem. E a gente usa a nossa função de mensageiro do amor, de mensageiro de Deus aqui na Terra, sabe? Então, são pessoas que tornam os meus dias cada vez mais felizes, mais gostosos e que eu amo estar junto. Amo. Os homens que vêm aqui, eles têm mais dificuldade nesse quadro. É? De pôr pra fora. É engraçado, mas gente, mulher... eu se deixar, eu falo Apesar até... que eu não fiz com mulher ainda. Você se deixar, eu falo até muito. Tem que me segurar, viu, Mari? Tá bom. Já te falei, né? Eu tratei essa crença aí, mas vai que vem, né? Bom, esse aqui... é uma pessoa muito querida, muito amada, que eu já me relaciono há muitos anos e que eu venho tendo cada vez mais vontade de me relacionar com ele num lugar cada vez mais verdadeiro, abrindo mão dos contratos que a gente faz às vezes com pessoas, principalmente da família. Então, assim, é uma pessoa que eu admiro, amo, desejo o melhor. E toda vez que eu cuido dele na minha mente, o que eu mais peço é que ele lembre da verdade sobre ele, do quanto ele é importante, do quanto ele é amado e do quanto a importância dele vai muito além das coisas que ele imagina. E é isso. Entendeu? É isso. Ai, não pode falar muito, senão eu entrego quem é. Vai. E eu tô muito feliz por ele também agora, nesse exato momento. Ai, meu Deus. Quem? Ai. Mais um. Gente, gostoso isso, eu amei. Bom, esse aqui também... gente, eu vou falar, vai ser todos muito amados, porque são mesmo. Eu amo demais e eles fazem meus dias muito melhores. E esse aqui é um baita parceiro também, uma pessoa que eu também admiro muito e que é muito gostoso assistir mudando de ideia, topando cada vez mais o relacionamento, abrindo mão da individualidade, lembrando que nós somos um de verdade
e que tudo que a gente pensa e sente também chega nas outras pessoas. Então, é uma pessoa que eu admiro e fico muito feliz da gente poder se comunicar num lugar mais verdadeiro, que a gente saiba rasgar todos os contratos que existem entre a gente e só ficar com a verdade mesmo. Uau, que show! Eu amo todos. Show, muito show. E não, só aproveitando, Eu me emocionei. você tá com uma blusa aí, né? Sim. Bonita. É não cropped? É um cropped. Não é blusa, gente, é cropped. É um cropped. Conta aí pra gente. É um cropped meio que neon pra combinar com o seu programa, Sim. com o seu podcast. É da Folks. Folks Style é uma marca do meu noivo, meu parceiro, marido, enfim, como vocês quiserem chamar, o Léo. E é uma marca muito legal, assim, onde ele faz com muito carinho. Ele também aprendeu a colocar muito propósito nisso. Qual então, é o Instagram? Todas as peças são feitas com muito carinho e são peças muito variadas. Essa daqui é mais feminina, né, por ser o croppedzinho, mas Sim. as peças são, de modo geral, unissex. O Instagram é Folks Style Oficial. Certo. É isso? Folks Style Oficial. Folks Style Oficial. Se escreve Folks com K, Style com Y e Oficial, como você já sabe. Legal. E manda o seu aí pro pessoal ver também. Mando. O meu é Carol com 2 L's, .Lopes Oficial. E é isso. Eu compartilho um pouco das coisas que eu faço por lá, dos vídeos, da produção de conteúdo em vídeo, das locuções. E quero muito compartilhar cada vez mais dicas de comunicação, Mari. O pessoal tem pedido e... Faz sim, viu? Eu quero, tirar um tempo pra isso, porque será de grande poucas valia. coisas que a gente traz é muito importante, né, pro dia a dia de todo mundo. Com certeza. E vai ser muito bom. Então vamos terminar aqui, que a gente tem que terminar. Ai, mas, meu Deus. olha, a gente só vai fazer agora o momento de frases impactantes. Eu vou jogar uma palavra e você vai jogar outra do que você pensa sobre essa palavra, beleza? Pra gente concluir aqui, ó. Um hábito. Olhar pro que eu penso. Uma motivação. As pessoas. Uma esperança. O relacionamento. Um medo. O medo, a desesperança. Uma paz. Nossa, pareceu meio doido, mas veio esperança. A esperança me traz muita paz. Um conselho aí pra gente que você gostaria de deixar pros ouvintes de tudo que nós falamos, do seu propósito de vida. Deixar um conselho aí pros nossos ouvintes. Eu vou falar até olhando pra câmera, então. Câmera 1, câmera 2. Nossa, acho que se vocês gostaram do que a gente falou aqui, se de alguma forma dá vontade de entender mais sobre como que a gente pode ter dias mais gostosos, como que a gente pode ter uma comunicação, um relacionamento mais assertivo e parar de usar isso pra enxergar conflito nos nossos dias, eu acho que a dica seria se abra pra isso, sabe? Até agora não tá muito bom do jeito que tá, né? Então não tem por que não experimentar algo diferente. Então, se abre, sabe? Pra pensar que existe uma outra forma diferente, mais gostosa pra fazer tudo, sabe? Enquanto você vê que todas as escolhas que estão na sua cabeça te trazem sofrimento, é porque nenhuma delas é a escolha do seu ser. Nenhuma delas é a verdade sobre você, aquilo que você merece de verdade. Então, se abre pra isso, sabe? Pra ver que existe uma verdade sobre você e sobre todas as pessoas. Se interesse mais por você e pelas pessoas, de verdade mesmo, sabe? A fim de se cuidar e não de se julgar. Ótimo. Maravilha! Que gostoso! Adorei! Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, meu amor. Por ter aceitado esse convite. Eu sei que também é muito corrido pra você, mas o Hugo mandou o seu contato faz tempo. Falei, vamos conseguir. Fiquei muito feliz. Obrigada pelo convite. E, assim, fui mais do que surpreendida positivamente. Já imaginava que seria gostoso, já esperava que seria gostoso, mas foi muito, muito, muito. Amei tudo. Obrigada por trazer isso de um jeito tão gostoso. Que as pessoas que sentam aqui sintam esse gostosinho que eu senti também. Tá. E quem tá ouvindo também, né? Ótimo, vão sentir sim, com certeza. Mas aí, provavelmente, você vai voltar aqui, nós vamos trazer um aluno que foi transformado. Vamos. Tá bom? Vamos. A gente vai marcar. Vamos sim. Tá, então, fiquem ligados aí. Gente, um abraço. Um abraço aí. Muito obrigada por ter acompanhado. Curta esse vídeo, compartilhe. Muita gente vai ser transformada aí de alguma forma depois de tudo que nós conversamos aqui. Então, um beijo. Foi com emoção ou sem emoção? Foi com muita emoção. Então, beijo no coração. Tchau, tchau.